Olá programadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Programação em Foco. Meu nome é Eric e nesta aula vou mostrar a vocês como criar procedimentos em linguagem C. A IDE que eu estou utilizando é o Dev C++ e o ambiente é o Windows, mas vocês podem utilizar a IDE e o ambiente que desejarem. Antes de começarmos, baixe o código desta aula que eu disponibilizei aqui e abra no Dev ou na IDE de sua preferência. Ao abrir, vocês verão basicamente o que eu estou vendo aqui. Quem tiver problemas com a execução deste programa em outra IDE ou outro ambiente, deixe aqui nos comentários para que eu possa tentar ajudá-los. Bom, o que é um procedimento? Procedimento nada mais é do que uma sequência de instruções, uma sequência de linhas de código agrupadas e que nós vamos chamar por um determinado nome. Ok? Vamos ver isso daqui detalhadamente. O nosso programa será um menu de opções. Eu vou exibir um menu de opções lá no nosso Intmain. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Eu tenho aqui as bibliotecas padrão e também tenho a Locale e a Windows.h. Regra, pessoal: todo procedimento deve ser declarado antes do Intmain. Mas lembrem-se que tudo acontece primeiro lá no Intmain. Isto daqui é apenas a implementação do nosso procedimento. Está declarado e implementado, ou seja, já está completo aqui antes do Intmain. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Aliás, já até vou falar. Sempre que o Intmain precisa buscar uma função externa, como por exemplo a setLocale, da biblioteca Locale, ele vai voltar para ver se isso existe, se ele consegue encontrar. Se ele conseguir encontrar, ok, continua a execução normalmente. Se ele não conseguir encontrar, ele vai dar um erro. O mesmo vai acontecer aqui com os nossos procedimentos. Se o procedimento estiver aqui, ok, implementado, bonitinho, antes do Intmain, vai ser executado na hora que nós chamarmos lá no Intmain, normalmente. Se não estiver, se eu colocar isso daqui tudo lá depois do Intmain, vai dar problema, porque o Intmain não vai conseguir achar. O Intmain sempre volta para ver se acha, ok? Bom, então eu tenho aqui void menu. Todo procedimento, porque ele simplesmente vai executar um bloco de código, ele não tem tipo, ele é vazio, não tem retorno, na verdade. Tem o tipo void, mas ele não tem retorno na verdade. Então ele é void. E aí eu tenho o nome aqui, menu. Vocês poderiam ter dado outro nome para o procedimento. Eu tenho abre e fecha parêntese e tenho a chave. Dentro do meu procedimento eu tenho aqui int opc, variável do tipo inteiro que eu chamei de opc, que vai armazenar a opção que o usuário escolher para o menu. Eu fiz aqui um loop do. Este loop vai fazer com que o nosso menu fique se repetindo até que uma determinada condição, que nós vamos ver já já, pare de ser atendida. Quando ele inicia o loop, a primeira coisa que é feita é limpar a tela, vai apagar tudo que tem na tela. Depois eu tenho printf, digite 1 cadastro, 2 consulta, 3 sair. O /n e o /t, vocês já sabem que é para quebra de linha e para a simulação do tab, respectivamente. Quando o usuário digitar a opção dele, vou usar o scanf e colocar na variável opc o que ele digitou. Vou utilizar aqui a estrutura condicional switch. E aí eu vou fazer switch opc. Caso case 1, ou seja, se o que o usuário apertou foi o número 1, então eu vou mostrar para ele aqui, ó, você selecionou a opção de cadastro. System pause maior do que null, para que esta mensagem aqui não suma da tela, para que o usuário consiga ler a mensagem. O maior do que null impede que seja exibido aquele texto, pressione qualquer tecla para continuar, tá? E aí eu tenho um break. Toda vez que nós terminarmos aqui a verificação de um caso, nós vamos colocar o break, porque se for este o caso, ou seja,
Se for 1, por exemplo, aqui, que o usuário digitou, eu posso parar a execução do switch, eu não preciso mais continuar verificando. Se não tiver o break, o switch continua verificando. Se não for 1, se for 2, printf, você selecionou a opção de consulta. System pause maior do que null e break também. Case 3 é sair, então fim do programa. E o break aqui. No switch, nós temos a opção default, a opção padrão. Então, se o usuário não digitar nem 1, nem 2, nem 3, ou seja, nenhuma das opções que nós queremos, eu vou exibir aqui a opção inválida. E também vou colocar um system pause maior do que null. Este loop aqui vai ficar, este menu, ele vai ficar sendo exibido enquanto OPC for diferente de 3. Então, enquanto o meu usuário ficar digitando qualquer coisa diferente de 3, eu vou continuar exibindo o menu. Ok? Quando ele digitar 3, aqui, case 3, eu só vou exibir fim do programa e vou parar. E aí vai acabar o meu procedimento. Vai sair aqui do loop e o procedimento acaba. Como eu faço para chamar um procedimento? Aqui no int.main, da mesma forma que nós chamamos aqui, ó, setLocale e setConsoleTitle, nós vamos chamar o procedimento menu. Chama ele assim, ó, menu, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. E aí o int.main vai lá, volta e vê se tem aqui um menu. Quando ele achar aqui o nosso procedimento menu, ele vai executar tudo que tem aqui. E aí, quando a nossa condição aqui parar de ser atendida, ou seja, quando o usuário apertar o 3, vem o system pause e o return 0. Vamos olhar aqui a execução do programa para que vocês vejam na prática como está funcionando. Então eu tenho aqui, ó, entrei no int.main. O programa entra primeiramente no int.main. Ele vai definir o locale e vai colocar aqui o setConsoleTitle, menu de opções. E aí ele vai abrir o menu. Nós temos ali a chamada do menu no int.main, e aí ele vem aqui e exibe o menu. Digite 1, cadastro, 2, consulta e 3, sair. Se eu digitar 1, vai acontecer o case 1. Você selecionou a opção de cadastro. Se eu apertar Enter, ele volta para o menu. Se eu digitar 2, você selecionou a opção de consulta. Se eu apertar Enter, ele volta ao menu. Se eu apertar alguma opção que não está lá definida nos cases, case 1, 2 ou 3, se eu apertar, por exemplo, 4, ele vai cair lá no default, opção inválida. Se eu apertar Enter, ele volta. E se eu finalmente apertar o 3, é o fim do programa. E é o fim da estrutura de loop. Então, ele vai lá para o system pause do int.main e acaba o programa. Tá certo? Bom, então é assim que nós usamos procedimentos em linguagem C. Então, se vocês verem que um determinado bloco de código do programa de vocês está se repetindo muito e é o mesmo bloco de código, pensem em criar um procedimento. E aí agrupem essas linhas de código que estão se repetindo, faça ela uma vez só, criando um procedimento, e faça as chamadas quantas vezes vocês precisarem. Isso vai poupar muito trabalho de vocês e também facilitar e tornar mais organizado os seus programas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui. E é isso aí. Eu vejo vocês então na nossa próxima videoaula. Forte abraço a todos e até lá!